Eu vou até pegar um pouquinho do momento atual. Você, como um ex-atleta do clube, te dói, né, cara, ver essa situação do Vasco, virou esse clube ioiô, essa gangorra. Como é que é pra você, um ex-atleta que teve lá, tem uma relação com o clube e ver o Vasco passando esses perrengues aí nos últimos anos? A gente fica chateado porque a gente acaba tendo um carinho pelo clube, né? Quando a SAF chegou, ainda tive uma esperança boa de que tudo fosse mudar. Ainda tem um pouco ainda. Eu acho que dá tempo. Apesar de ver as notícias, os bastidores, a gente fica com o pé atrás, mas gostei da contratação do treinador, gostei da do Medel hoje também, um jogador que eu acho que o elenco precisa, né? Um jogador que se impõe. Se não der na técnica, ele vai na boca. Um pouco parecido com o Rodrigo, da minha época. Eu acho que o Vasco não tem esse jogador. Eu acho que todos os clubes do Rio têm. Menos o Botafogo, que ele se impõe no físico, né? Agora, o Fluminense tem o Felipe Melo, o Flamengo tem o Gabigol, que tá sempre ali enchendo o saco do juiz, do adversário. E o Vasco, um time muito, muito quietinho, um time de santo, né? Eu acho que isso aí no futebol acaba atrapalhando um pouco. Porra, eu acho que tu descreveu bem, cara, o time do Vasco. Eu vejo... E o estranho, Júlio, eu queria uma análise rápida sua. A gente olha o time do Vasco, Marlon Gomes, Jair, Léo, Piton, o Puma Rodrigues, lateral de seleção, o próprio Léo Jardim, o Ivan que tá no banco, o Alex Teixeira, o Pedro Raul, que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, o Orediano, que é considerado uma das maiores promessas do futebol argentino. E a gente não entende por que o Vasco é o vice-lanterna com a pontuação do Lanterna. O Vasco não tinha time para estar fazendo essa campanha. E uma coisa que a gente tem debatido entre nós vascaínos é, cara, a impressão que a gente tem é que o Vasco está condenado ao fracasso. Porque tudo no Vasco dá errado. O time de 2020 não era para cair. O time de vocês era excelente, não foi culpa de vocês o rebaixamento, foi porque demoraram a dar uma melhorada na qualidade do time. Aí quando vocês... Teve uns errinhos de arbitragem, um negócio meio esquisito ali. Uns não, né? Vários. Que dava pra ter salvo, mas enfim. É um negócio muito estranho, cara. Parece que o Vasco sempre puxa pra baixo, tem uma galera que sai do Vasco, vai jogar bem. Não é esquisito, cara? Cara, jogar no Vasco é muito difícil. Muito difícil, principalmente São Januário. Quando o time tá bem, é tranquilo. Mas nessa fase que o Vasco tá agora, que eu passei em 2015 também, e um pouco em 2016 ali no final, se o jogador não tiver personalidade, um pouco de experiência, não consegue jogar. A bola queima, perde confiança. Por isso que eu falei, chegada de jogadores experientes vai ser muito importante aí para a sequência do brasileiro. Se não tiver jogador experiente, não adianta. Esse time do Vasco, se tivesse uma camisa, com todo o respeito, do Cuiabá, de um Goiás, de repente estava ali no meio da tabela, brigando por Sul-Americana, mas no Vasco é sempre mais, sempre mais. É bem complicado.